Olá, seres de luz, como estão vocês? Faz tempo que eu não venho aqui no canal. Passou muito assunto que era pra gente ter conversado alguma coisa e eu não vim falar nada. Uma das coisas que passou, aliás, ainda está sendo comentado, e eu não trouxe aqui para vocês, é sobre o 13 Atlas. Mas é sobre ele que eu vim falar agora. Sobre essa conferência, vamos dizer conferência, que a NASA fez. Desde criança, eu sempre tive um fascínio pelas estrelas. Enquanto muitas crianças brincavam de bonecas, carrinho ou qualquer outro brinquedo, eu carregava uma luneta. E não era de brinquedo não, era uma luneta mesmo. Das mais simples, mas era uma luneta. Para mim, era como um portal. Um objeto mágico que transformava aquilo lá longe na minha vida. Era o meu centro de observação do universo. Era quando eu me sentia em casa. Me sentia bem, parte daquilo. Eu olhava para cima e observava os brilhos dourados, azulados, avermelhados. Cada uma tem um significado, sabia? Eu não sabia explicar cientificamente, mas sentia profundamente. Aprendi sobre as cores na escola. Pouca coisa. E ainda hoje, na vida adulta, mantenho o meu próprio céu particular. Sabe aquelas estrelas adesivas que brilham no escuro? Meu pai me deu quando eu era criança e eu coloquei no meu quarto. Me casei, coloquei no meu quarto. Me mudei, coloquei no meu quarto. Não as mesmas, claro, outras ainda vende. Fácil de encontrar aquelas estrelas que quando você apaga a luz do seu quarto, você vê um universo. Hoje em dia tem muito mais coisas, aparelhos que parecem um universo no quarto. Mas aquelas estrelas, elas me levam não só para a infância, mas me levam para aquele mundo, para aquele universo onde tudo começou. E talvez seja por isso que o anúncio da NASA sobre o objeto interestelar, o 13 Atlas, tenha me tocado tão profundamente. Eu senti novamente aquela pulsação antiga, aquela conexão, não com a minha infância, mas com o universo, o chamado do céu para observar, investigar, questionar. E hoje eu quero te contar tudo o que sabemos até agora, mas também aquilo que não sabemos, o que talvez seja o mais fascinante. O objeto 13 Atlas, vamos chamá-lo de o viajante entre estrelas. É o que ele é, né? Se ele é um objeto interestelar, é um viajante entre as estrelas. Nos últimos dias, astrônomos voltaram seu olhar, seus instrumentos, para aquele, abre aspas, intruso cósmico, um corpo celeste vindo de fora do nosso sistema solar, viajando a velocidades que desafiam a imaginação, fecha aspas. Ele recebeu o nome de 13 Atlas, que o 13 significa que ele é o terceiro objeto interestelar identificado na nossa história. Imagine quantos outros que não foram identificados no decorrer de toda a nossa existência. Os dois primeiros foram o famoso Oumuamua e o cometa interestelar Borisov. Mas este, o 13 Atlas, parece ter chegado com um enigma ainda maior, aquela pimentinha que gostamos na nossa história. O que a NASA declarou? A NASA confirmou oficialmente que sim, se trata de um objeto interestelar. Ok. Sim, ele entrou na zona observável do sistema solar recentemente. Ok. Ele apresenta sinais peculiares na estrutura de sua cauda, ou melhor, caudas. Parece que são 7.
Porque, ao contrário do que se esperava, o 13 Atlas não parece ter apenas uma cauda como os cometas tradicionais, mas um conjunto de emissões luminosas que muitos astrônomos descrevem como 7 filamentos ou 7 caudas. Ou será que são 7 naves? Ou 7 motores? Motores? Enfim, a NASA pediu cautela e investigação contínua, mas admitiu que as características observadas não se encaixam totalmente nos modelos tradicionais de cometas. E quando a NASA diz que algo não se encaixa, você já sabe, é porque o mistério é real. Ela não disse dizendo, ou ela disse não dizendo. As 7 caudas é um fenômeno natural ou algum código cósmico? Por que um objeto teria essas 7 caudas? Cientificamente há hipóteses. Fragmentos incomuns, parte do objeto, podem estar se soltando de forma sincronizada, que já é um outro mistério. Emissões gasosas múltiplas, componentes, compostos diferentes que evaporam em direções distintas ao atingir a luz solar. Influência magnética anômala. Será? Interação com campos magnéticos podem dividir o fluxo de partículas, mas há algo mais. As imagens mostram que as caudas parecem equidistantes, como se obedecessem a um padrão harmônico. Isso é raro, muito raro, tão raro que nunca houve. E é aqui que entra a beleza do mistério. A memória antiga do céu. Para muitas culturas antigas, um cometa de caudas múltiplas era símbolo de mudanças profundas, transição de eras, portais entre mundos, mensagens dos viajantes celestes, não como superstição, mas como intuição ancestral de que o céu sempre anuncia ciclos. E quando olho para o 13 Atlas, não consigo deixar de lembrar da menina que eu fui deitada no chão do quarto com a luneta apontada para o universo. Naquele tempo eu não sabia nada sobre astrofísica, mas sabia observar, sabia sentir, sabia que cada aparição no céu carregava um significado. Eu sentia que tudo que a gente pensava era criado. Pensou, criou. Em algum lugar, de alguma forma. Hoje, adulta, com mais conhecimento e mais perguntas ainda, percebo o universo continua falando. E nós continuamos aprendendo a escutar. O que faz do 13 Atlas tão incomum? Além das 7 caudas, que já é, há outros pontos que fizeram a NASA chamar atenção. Velocidade muito acima da média. A trajetória sugere que ele não está turistando pelo nosso sistema. Está passando rápido, como quem tem um destino além de nós. Trajetória não parabólica. Objetos de fora geralmente seguem curvas previsíveis. O 13 Atlas não. Variação de brilho irregular, como se algo estivesse girando, pulsando ou mudando sua superfície. Todas as alternativas são intrigantes. Astrônomos estão comparando esses padrões com os de Oumuamua, que também apresentou comportamentos inexplicáveis e até hoje gera polêmica, porém bem menos, O Oumuamua apresentou bem menos padrões anômalos, diferentes do que o 13 Atlas vem apresentando. O que a NASA não está dizendo ainda?
Toda vez que um objeto interestelar aparece, acontece a mesma coisa. Primeiro todos pensam, é só um cometa diferente. Depois, os dados começam a contrariar as expectativas e, por fim, as teorias se dividem em dois caminhos: científico convencional, fenômeno natural raro; científico especulativo, possibilidade de tecnologia, sondas alienígenas ou fragmentos de objetos artificiais. Que interessante. A NASA está mantendo a postura prudente, o que é correto, esperado, tudo bem, até aqui. Mas a comunidade astronômica independente está inquieta. E é essa inquietação que alimenta o mistério. O que esperar daqui para frente, nas próximas semanas, talvez? Segundo os astrônomos, teremos mais imagens de alta resolução, o que já tem, mas que não quer nos mostrar. A NASA não quer nos mostrar, porque não é possível que tenham só aquelas imagens. Vocês já viram as imagens dos planetas recentes? Das duas, umas. Ou as imagens dos planetas são falsas, ou essas daí são feitas de celular. Mais análise espectral dos gases e materiais, estudos da frequência das 7 caudas, comparação com objetos interestelares anteriores e talvez, só talvez, descobrir que o 3 Atlas não é apenas uma rocha gelada. Pode ser um fragmento de outra estrela, ou um pedaço de um planeta que já não existe, ou o mensageiro de um sistema que nunca conheceremos. O céu é vasto demais para certezas pequenas, como se nós só fôssemos os únicos. Não somos os únicos. Nem de longe, né? E se... Vou deixar aqui algumas perguntas, não para responder, mas para inspirar em vocês uma investigação. E se essas 7 caudas forem resultados de uma estrutura interna incomum? E se forem pistas sobre sua origem em outro sistema planetário? E se forem sinais de uma física que ainda não compreendemos? Ou, poeticamente, e se forem como 7 trilhas, 7 caminhos, 7 fios de luz descendo uma mensagem cósmica? 7 dias, 7 chances, 7 alternativas, possibilidades. Porque de alguma forma silenciosa, o universo sempre responde. Nem sempre como esperamos, mas sempre no tempo certo. O céu continua falando. E hoje, ao olhar para as estrelas no meu quarto, aquelas fluorescentes, pois aqui tem muito céu nublado, aquelas que me acompanham desde a infância, eu sinto a mesma vibração. Algo está passando por nós, não como ameaça, mas como lembrança. Lembrança de que fazemos parte de um grande universo vivo, que somos tocados por mistérios que viajam por eras e distâncias inimagináveis. Lembrança de que por trás de cada cauda há uma história e por trás de cada brilho um convite. O 3 Atlas é um desses convites. Um viajante entre mundos, deixando 7 rastros luminosos para que possamos perguntar, investigar, sonhar, criar, imaginar. E enquanto houver perguntas, haverá também caminho. E eu estarei aqui, com minha luneta interior, observando e compartilhando tudo com vocês. Porque o Portal em Luz é isso. Um espaço onde céu, ciência, espiritualidade e mistério respiram juntos. E temos mais coisas para conversar, hein? Coisas sérias, que envolvem a nossa liberdade.
Mas depois. Por hoje é só. Eu espero que você não perca a experiência, essa oportunidade de viver, de olhar para o céu, de olhar para cima. Olhe para cima, não só para o chão, olhe para o céu. O chão te limita, o céu te liberta. Gratidão e até o próximo vídeo. Não deixa de dar um joinha e seguir o canal. Até breve.